Começando Sociedade Metamorfose Podcast, mais uma vez me reunindo com os meus amigos aqui, Gulu e Amoreco. Eu gosto quando eu chamo, quando eu tô no lugar, falo Amoreco, as pessoas olham assim. Ainda há preconceito. Pessoal, curtir, compartilhar. Os dois com barbinha. Pedir para se inscrever no canal. E a gente vai tentar, neste episódio, resumir um pouquinho do que o Gulu vem falando nos últimos 6, que é um episódio que você fala de tudo, dos temperamentos. Os 4 temperamentos e depois caráter, né? Isso aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. A gente começou lá nos 4 discursos, né? Mas acho que a gente vai tratar aqui de temperamento e caráter. Tentar fazer, o nosso combinado foi meio fazer um resumo e uma coisa mais despojada, né? Pra gente sair um pouco do formato. Não é um formato, a gente não vem fazendo um formato de aula, né? Não pode dizer que é um formato de aula, é uma resenha nossa, um podcast mesmo. Mas tentar fazer uma coisa com mais exemplos, de repente, né? Com mais histórias. Que a gente veio falando dos temperamentos, né? E do caráter. E no episódio lá do caráter, o último que a gente fez, em determinado momento, eu falei sobre a questão de a gente falou sobre o autoconhecimento, né? E da gente fazer vamos dizer assim, o primeiro mapeamento da pessoa, né? Que é a coisa mais material, vamos dizer, mais física, mais mineral, o temperamento. Então, você sabendo o temperamento da pessoa e você percebendo o modo de funcionamento dela, do caráter, que você tinha ali um bom... No próximo episódio a gente vai entrar em personalidade, mas ali da importância de você já fazer esse mapeamento mesmo, né? De saber qual é o temperamento e perceber as atitudes que são fundamentais do caráter, e você saber como que você vai lidar com aquela pessoa de uma maneira mais eficaz, né? Então, eu acho que é isso, né? Não, é isso, acabou, vamos finalizar. Pô, resumiu, encerrou o podcast, 2 minutos mais ou menos. Não, eu tô falando da importância, né, da gente de ter essas ferramentas, porque na verdade, né, a gente está fazendo isso, e é um assunto que eu gosto, porque na minha visão é ferramenta que você usa, é recurso realmente que você usa, que a gente fala muito já há bastante tempo, tem muita coisa que fala de atendimento, né, de comportamento, de aderência. Então, eu enxergo verdadeiramente como ferramentas, como se fosse, vamos dizer assim, um exemplo, como se fosse que você pudesse fazer um exame de imagem, né, dando um exemplo um pouco grosseiro, mas é isso, é como se você pudesse ver a pessoa de uma forma mais clara que você não consegue ver a priori. E com o tempo isso fica meio natural, né, Gulu? Você tem essa estrutura, os temperamentos, a questão do caráter. Aí, quando você já introjeta isso, você conhece uma pessoa, você já imagina para onde você deve ir para poder conviver bem, para poder ajudá-la e ela te ajudar, né, por conseguinte. É isso mesmo, realmente fica natural, fica gostoso. Na minha experiência, fica gostoso, fica mais leve. Você se sente mais seguro. Evita embate, fica mais seguro, sabe mais para onde ir, como falar. E aquilo, né, do que eu falei, não é uma ferramenta para você ser escorregadio, né? Não é a maneira de você, eu quero agradar todo mundo. Não, é a maneira de você entender o modo de funcionamento, né? A gente, em algum momento também aqui, como a gente já fizemos bastante episódios, né, mano? Tem bastante coisa, né? E a gente vai fazer deixa eu ver se tem até um número aqui, um igarapézinho, né, sobre matéria e forma, né? Nós somos seres ilemórficos, né? A gente é composto de matéria e forma. Matéria como nosso corpo, a nossa biologia, né? E a forma é o nosso modo de funcionar. É o nosso modo de funcionar. Eu gosto muito desse exemplo, que assim, quando você pensa numa pessoa, quando você sente saudade de uma pessoa, quando você
perde um ente querido, ou quando algum amigo, algum parente foi morar fora e você não tem um contato pessoal, ou seja, o contato material com aquela pessoa, o que fica? Fica a forma da pessoa, é a parte imaterial. A gente, no fundo, o que a gente está tratando desses assuntos é da forma, é da parte imaterial. Você não consegue ver o temperamento da pessoa, você não tem exame que você possa ver o temperamento, isso não é visível, não é palpável, né? O caráter também não é visível, não é palpável. A personalidade que a gente vai tocar no assunto mais tarde também não é visível, não é palpável. Então, o que a gente está falando aqui, no final das contas? Estamos falando de uma coisa, de uma forma que é imaterial, no final das contas. Nós estamos falando de transcendência, estamos falando de imaterialidade. E como isso a gente não consegue tocar, a gente não consegue provar, que eu falei aquela questão do caráter, da idade do caráter, deixei bem claro, né, que até os 7 anos é a formação do caráter, até os 14 ele é moldável, né? Depois dos 14 você vai ter aquilo já está virou uma luta, entranhado, né? Já vai virar uma luta, aquilo já está ali em você. E aí, o que você vai fazer com isso? Você deu até o exemplo da cerveja, que eu acho legal, que é o exemplo de nós três aqui, de crescer no ambiente onde todo mundo, a família bebe. A família bebe principalmente no final de semana. E isso está diretamente moldando o caráter. Acho que você pode ir fazendo já um paralelo, que esse exemplo é legal, porque até com 7 anos você já está vendo isso, já consegue ver. Você consegue, com 6, 7 anos, identificar, opa, isso daqui é uma parada diferente. Dos 7 aos 14, se é um modus operandi da sua casa, se aquilo é uma coisa normal e legal, que está acontecendo dentro da sua casa. Que normalmente, cara, assim, essa coisa depois dos 14, essa luta, né, depois que você vai ter que travar com tudo aquilo que foi construído em você e não digerido, o que acontece, né? Normalmente, a gente está ali com 14, né? Vamos dizer, teoricamente, 14, 15 ali, teu caráter já foi totalmente formado. O que acontece normalmente nessa fase? Você está prestes a fazer um vestibular, um Enem, né? Ou você está prestes a entrar no mercado de trabalho, se você não for. Então, você tem uma série de expectativas ali que não propiciam muito uma reflexão. Não é natural você refletir sobre o que aconteceu contigo se você ainda tem muita coisa para fazer. Então, normalmente a coisa começa a acontecer, um tipo de reflexão, claro que isso vai de pessoa para pessoa, e tem pessoas que nunca vão fazer, tá? Assim como tem pessoas que podem começar essa reflexão logo depois do caráter formado, com 17, 18 anos, pode acontecer também, isso vai de pessoa para pessoa, mas normalmente você está ali, cara, vestibular, mercado de trabalho, aí casa, tá um relacionamento, aí eventualmente tem filho, tem não sei o quê, então isso vai acontecer mais quando você estiver já mais maduro. E aí, cara, o que você faz? O que acontece dos 14, vamos dizer, nessa idade dos 14 aos 30, vamos dizer assim, na hora que de repente você já está com o primeiro filho, tô dando um exemplo, já está no mercado de trabalho de repente uns 5 anos, 6 anos, já está ali com a tua casinha, e aí de repente, né, você pode começar a vir uma série de reflexões. Mas e aí? E até lá? Até lá, cara, até lá é meio selva. É selva. Então, eu acho que, pô, assim, por exemplo, uma coisa boa que de repente, né, sei lá, de repente tem professores aí recém-formados, de repente possam estar escutando a gente, tem professores na faculdade, olha uma baita oportunidade de absorver esse conhecimento e de já levar para a vida e conseguir já fazer certas modificações do seu modo de operar a vida, né? E não deixar isso para 30, 40 anos, que é o normal quando acontece. É possível, Gulu, uma formação de caráter ruim, do ponto de vista ético, se transformar num caráter bom depois dos 20? Totalmente. A questão que do caráter, mais ou menos, como é o caule que já está formado, né? As reações sempre vão vir. As reações boas e ruins.
conforme seu caráter assim foi formado. Como no temperamento. Assim como temperamento. Elas vão vir. Só que aí, através da personalidade, você já vai ter trabalhado e não modificado. Sei qual a palavra que eu usaria. Porque você não vai modificar. Ajustar. Saber para onde você vai. Né? Já ter refletido o que você tem de bom, o que você tem de ruim. E aí é aquela história, né? Assim, o que a vida fez com você não é mais importante do que você fez com o que a vida fez com você. O mais importante é isso. Porque, cara, assim, vamos lá, seus pais se separaram, você perdeu um ente querido, teu pai faliu. Aconteceu, a vida aconteceu. Agora, o que você fez com isso? Né? Então, a fala do discurso do Kennedy, que até um aluno meu usou, um aluno meu que é estudioso, eu peguei na hora a referência, que o Kennedy fala no discurso, acho que de posse, se eu não me engano. Ou no processo eleitoral ele fala esse discurso, eu acho que foi posse. Ele fala, não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você, mas se pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Então, um aluno meu usou no momento. Tem aquela coisa assim, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Isso é uma frase muito comum, né? Que mundo é esse? Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Espera aí. Que filhos vamos deixar para o mundo? Pô, a gente, cara, o mundo, a gente como indivíduo, a gente tem pouquíssimo controle sobre o mundo. Agora, sobre os nossos filhos, a gente tem. Então, vamos deixar filhos bons, porque aí, teoricamente, se todo mundo deixar seus filhos bem educados, bem encaminhados, o mundo vai ficar consequentemente. Não a gente esperar que o mundo melhore para a gente pensar. Aí fica um negócio meio um pouco inverso, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma ferramenta que, quanto mais cedo você souber, melhor. Trabalhar com essas ferramentas. E a questão do caráter que você perguntou é isso. Completamente ajustável você ter. E acontece muito, cara. Acontece muito. Isso aí, pô, graças a Deus, eu sinto quando eu vou pensar na minha vida de adolescente, pô, eu tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz. Vergonha. Fala. Vergonha. Eu falei assim, cara, que idiota, cara. Que idiota. Mas se você não olha para trás... Tem que ter vergonha. Acho que eu tenho vergonha de coisas mais recentes até. Também. E você não olha... Claro. Você fala assim, não, cara, ano passado eu falei um negócio assim que eu já não falaria esse ano, pô. Acho que você não tá... Quer ver, eu fui falar uma coisa particular, né? Os meus pais moravam na Zona Sul, moravam na Lagoa, e meus pais sempre moraram na Zona Sul, e tinha uma vida lá. Meu pai era, desde garoto, foi sócio de um clube lá na Lagoa, e jogava tênis, velejava, assim, meu pai nunca foi milionário, mas também assim, teve uma vida confortável. E aí casou com a minha mãe, somos 4 filhos, né? Mas nessa fase eu e meu irmão mais velho, eu sou o segundo. E aí eles resolveram, estavam um pouco cansados daquela vida de Zona Sul ali, queriam mudar. E um amigo deles foi para Jacarepaguá, comprou uma casa no condomínio onde eu fui criado e fez um churrasco para o pessoal amigo dele da Zona Sul. Resumindo, ele foi primeiro e depois foram mais 8 casais. Morava em apartamento e foi para casa? Apartamento, já é uma mudança. Então foram assim, botar aí, de 8 a 10 casais que eram amigos da Zona Sul foram morar nesse mesmo condomínio, um do lado do outro. Né? Transferiram a amizade de um lugar para o outro. E uma das coisas que eles queriam é dar uma infância pra gente com mais liberdade, em vez de ficar aquela coisa, atravessar a rua, prédio, clube, não sei o quê. Lá esse condomínio, ele era uma antiga fazenda que foi loteada e foi feito esse condomínio de casas. Então, assim, eu cresci com árvore de jamelão, de carambola, de frutas mais exóticas, estou falando assim, de jambo, de amora, e fora goiaba. Então, assim, às vezes então a gente viveu uma infância, assim, na rua, jogando bola, subindo em árvore, caindo, polícia ladrão, aquela coisa, e com muito espaço. Tu vê as fotos, assim... A polícia ladrão é uma brincadeira de antigamente. Tu vê as fotos, assim, a gente, naquela coisa de férias, assim, cara, era só costela.
Mas Todo tanto mundo se magrelo, desgastar. meu irmão, então o dia inteiro na rua, as Não mães tinha tinham, como engordar. nas férias, as mães tinham que chamar a gente pra almoçar, porque, pô, tu imagina, tu pega uma manga, pega uma goiaba, pega não sei o quê, aí tomava água na mangueira, na casa dos outros, as portas ficavam abertas, então a gente entrava no quintal, era um condomínio relativamente grande, então a gente estava em tal lugar, entrava na casa, pegava um mangueirão e pá, água para dentro, entendeu? Então água, fruta, então era o dia inteiro. Então a mãe tinha que capturar a gente quase pelo cabelo. Então o que quiseram fazer ali com a gente foi deixar a gente solto. Mas o que aconteceu? A gente ficou solto pra caralho. Até demais. E o que acontece com Quando crianças e se adolescentes? cria entre E a si, gente né? foi crescendo, né? Eu cheguei lá com 1 ano e meio de idade. Ou seja, esse apartamento da Lagoa eu nem lembro. Então, cara, e saí de lá casei com 31. Ou seja, foram 30 anos ali. Isso engloba 16, 17 anos, na época que você começa a fazer merda. Foi aí, entendeu? Aí começa vinho de garrafão, não sei o quê, piriri, porra, enfim. Aí começam as coisas que eu fiz que eu me envergonho muito de ter feito. Mas por quê? Você vê Que um merdeiro ali naquele mês já escaralha todo mundo. O problema é aquela coisa, né? Quando eu descobri que o garoto que meu pai queria que eu não andasse era eu mesmo, falei, pô. Eu avisei pro meu pai, olha, esse cara que você fala que você não quer que eu ande, sou eu. Eu já falei isso pro meu pai também. A má influência sou eu aos outros. Sou eu. Mas era todo mundo, não tinha, cara. Não tinha assim, porque todo mundo era merdeiro. Então, assim, um potencializava o outro. Sim. Então, o que eu quero dizer, uma ideia boa, cara. A ideia foi boa, pô. Saiu da Zona Sul, assim, pô. Né? Meu pai fez a mesma coisa. Casa boa, casa com piscina, com churrasqueira. Pô, tinha uma quadrinha lá de futebol. Era um condomínio, não é igual hoje, né? Aquela coisa de tipo um resort. Não, tinha uma quadrinha simples. Agora, muito espaço, cara. Quando eu vejo, cara, às vezes, eu me lembro assim, porque tem um desenho das ruas, né? Aí eu sei que tem tipo um quarteirão redondo, assim, não é aquele quarteirão Zona Sul quadrado. Tinha uma hora que era um círculo e com as casas ali em volta. Meu irmão, me lembro da gente dar pique, brincando da famosa Polícia Ladrão, a gente dar pique ali. E esse quarteirão tem uns 250 metros, já media com o carro. A gente dava pique assim, naturalmente, pique, não era corridinha, não era pique, era um atrás do outro, 250 metros. Que é treinamento mais natural e mais... A gente tinha preparo físico, assim, né? subir em árvore, subir em árvore, fazer força, pular em muro. A gente ia, às vezes, as casas eram perto uma da outra, então a gente pelo telhado de uma, aí já descia, subia um muro, ia pro telhado de outra, a gente andava pelos telhados. Quebrava a telha, os caras reclamavam, pô, quebrou minha telha, não sei o quê, piriri. Então, quer dizer, aí eu tô falando isso tudo, por quê? Porque formou o caráter. Formou o caráter de não ter muita regra, de ter uma liberdade muito grande, de fazer merda, entendeu? Isso está em mim. E aí, porra, eu depois de um certo tempo, que eu tive que vir ajustando de bebida, né? Enfim, e de mais coisas que eu me envergonho. Já que se envergonha, não vai falar. Não vou falar. Eu fico nessa mesmo, de fazer umas merdinhas de beber e tudo, entendeu? Mas é isso. Então, assim, e aí é engraçado, que aí eu falando com os amigos, a gente tem uma amizade muito grande entre a gente, mas quando eu toco no assunto com os amigos meus de infância, que todo mundo, porque foi uma infância assim, todo mundo fala assim, pô, infância do caralho, não sei o que lá, eu levanto a mão e falo assim, nem tanto. O nego fica puto comigo. Pô, não sei o quê. Não romantiza muito não, porque você vai levar isso pra até agora, né? Pô, cara, tu não gostou? Pô, o que foi? Não sei o quê. Tipo, faz umas perguntas muito, assim, né? Assim, cara, não vou dizer que não foi boa. Não tô falando aqui que foi ruim. Agora, eu não vou deixar de pontuar que certas coisas foram ruins. E foram, entendeu? É fato. É o que eu costumo falar, pelo menos o nosso povo, que eu não conheço outros povos, né? A gente patologiza muito do ponto de vista de levar pro sentimento, né? Sim. Uma coisa que a gente ficou alegre, ficou satisfeito, a gente acha que é bom. Mas, cara, a maioria das vezes não é bom. E por acaso, cara, tinha casos, a maioria das vezes é foda. Grande parte, que a gente tá muito alegre, tá muito... Normalmente agora não é muito bom, né? E por acaso tinha um amigo meu que ele tinha mania... Ele tinha mania de falar, desde moleque, desde 12, 13, 14, ele tinha mania de falar assim, cara, tu é muito mau caráter, né?
o cara ele cismou com essa, sabe? Ele sempre falava de caráter, de caráter. Deve ser um merda sem saber porra nenhuma. Aí eu falo com ele, falei assim, cara, sabe o que acontece? Realmente o nosso caráter foi moldado de uma maneira, porque assim, era muita competição um com o outro, era muita sacanagem. Pô, pra você ter ideia, eu vou falar, tinha uns caras um pouquinho mais velhos do que eu, aí eu chegava da escola e eu estudava tarde nessa época, então a pelada começava assim, tipo depois da escola. Aí eu chegava já de uniforme, chegava de ônibus, já tinha uns 14 anos, e deixava a mochila pendurada assim numa árvore e ia jogar futebol. Meu irmão, sabe o que o nego fez? Os caras assim, um pouquinho mais velho que eu, se fosse mais novo, porra, cobria na porta. Pegaram cocô de cachorro. Graças a Deus não era aquele pastor, era meio já ressecado, já estava ali, e colocado dentro da minha mochila. O material todo lá. Com material lá. E eu naquela época não era muito afeito a tarefas de casa, né? Então, minha mochila eu carregava todo, para não ter que trocar, eu carregava todos os livros. Pô, meu pai me deixou por causa disso. Pô, vai ficar tudo torto. O que eu fiz? Simplesmente no dia seguinte eu não mexi na mochila. Não mexi. Os caras botaram cocô, fecharam. Quê? Não sabia. Não, os caras levou o cocô pra escola. Você não mexeu, deixou? Deixou, no dia seguinte fui pra escola, meu irmão. No primeiro tempo. Pega o livro de ciência. Abri, quando subiu aquele futum, eu fechei. Né? Já entendi tudo. Eu conhecia as figuras que eu falei, caralho, meu irmão, pô, não é possível, cara, que o nego fez isso, cara. Aí esse dia, cara, eu tomei anotação, porque eu fiquei com a aula, mochila fechada. Imagina, você vai chegar, não, sabe o que foi? Botaram cocô na minha mochila. Eu fiquei quieto a aula toda. Livro tal, não trouxe. Então, anotação, sei lá. Assim, era desse nível, nego, pô. Pendurava nego os mais velhos pendurava nego pela perna, com corda, passava uma árvore, pendurava. Caralho. Os negócios assim, então a gente cresceu assim, então, cara, um sacaneando demasiadamente o outro. Um fazendo coisa, porque assim, muita liberdade. Não vou nem entrar na história, muito vou começar não, eu tô falando, eu tô entrando nesses exemplos concretos. Porque é isso mesmo. Porque foi o caráter que foi ali se forma um caráter. Ali tá se formando um caráter. Uma parte que vem daí é a que converso muito sobre isso com o Zezé, e com o Marcão, com o Glabella, amigo da faculdade. Cara, que vem uma coisa de um instinto, que não é instinto, né? Uma coisa de sacanear, de zoar. Até o cara querer carioca, te bater. Até o cara querer. O carioca tem mais disso ainda que os outros. Porra, eu não sei se. Ainda mais suburbano. Eu não sei se isso. Porque paulista não é tão de sacanagem. Eu não sei, o amoroso, eu não sei. A gente não sabe, na verdade. Isso é verdade. Eu acho que isso é uma coisa de moleque mesmo, de qualquer lugar, de Zona Sul. Não sei. Sei que, cara, eu vim com isso e durante muito tempo eu ainda fiquei com essa mania, até o dia que eu falei assim, cara. Aí vem a questão que talvez você vai falar na personalidade. Qual é a graça? Eu já homem. Ficar sacaneando o Gulu, até a hora o Gulu não tá rindo comigo. Se o meu amigo que eu tô fazendo negócio para menosprezá-lo, ele tá ficando puto, a gente tá reunindo aqui uma galera e tem um cara que não tá se divertindo. Caraca. E sempre tinha, isso demorou, tá? E sempre tinha, assim, ali em Valqueire, já com 20 e poucos anos de idade, o grupo são amigos até hoje, você até conheceu um deles, que é o Mário Jorge. E eu e o Mário, a gente foi o primeiro, os dois primeiros, eu falei assim, cara, perdeu a graça essa porra. Porque era assim, éramos basicamente 4, e dos 4, tinha um sempre que naquele dia ia se fuder. E por mais que você fale assim, não ligo pra botar pilha, mas tem um dia que você se fudeu, aquele dia você tem que ficar quieto, você não tem o que falar. Os 3 vão me zoar. Não tem essa de ligar, não ligar. Não é a mesma coisa, não é legal, porque assim, beleza, hoje estão me zoando, qual é a diversão? Eu vou rir, porque é engraçado e tal, mas não é igual tá sendo para eles. E aí no outro dia era o Adriano, no outro dia era o Leandro, no outro dia era o Mário. E o cara que tá sendo sacaneado do início até a hora que você vai embora para casa. E não adianta abrir a boca. Qualquer coisa que você fala, por mais sentido que faça para sacanear outro, a vibe tá toda voltada para sacanear aquele cara. Então, a retórica é sempre contra aquele. Não tem conversa, meu irmão. E daqui a pouco eu falei assim, caralho, mas foi com o Mário que eu tive essa conversa. A gente não tem assunto pra conversar. Qual é a graça dessa porra, meu irmão? A gente tá igual adolescente. 20 porrada na cara, sei lá, 24, 25.
acho que até um pouco mais tarde, já namorando a Karina. Porra, já tem uma mulher, meu irmão. E aí vai se encontrar com os amigos e vira quinta série de verdade. As mulheres ficam assim, ó. Aí, pô, tudo bem a gente falar que vira quinta série, brincar, a gente tem umas coisas aqui de quinta série, mas algumas fronteiras precisam ser bloqueadas. Sim. Você não precisa mais passar certas fronteiras. A gente falou isso nos outros episódios, eu e você, a gente brincando, mas o tempo todo estão os dois se divertindo. O tempo todo os dois se divertindo. Nunca teve nenhum momento em que você ficou puto ou que eu ficou puto. Isso eu tenho certeza, eu nem preciso te perguntar. Não, até porque ali nos nossos momentos, eu e você, não tem ninguém fazendo não é pra coro, aparecer pra ninguém, não é pra te zoar pro amoroso rir de você. Nosso WhatsApp privado, eu mandando áudio pra você pra mim. Privado, não é uma coisa pra... Aí um sacaneando o outro, um xingando o outro, assim, morreu ali. E se divertindo os dois. Porque na hora que você tá me xingando, me sacaneando, eu tô rindo também. A gente ri. Então, o que eu falo para esses meus amigos? Se o cara que a gente está sacaneando não está rindo com a gente, então a brincadeira deixou de ter graça. Se é para todo mundo... Isso é uma coisa de maturidade para mim. Agora, talvez tenha que passar por isso na infância para criar uma crostinha também. Por isso que eu falo o tal do bullying. Né? No atendimento, cara, do personal, né, de fisioterapeuta, mas assim, botar no nosso atendimento é mais personal. Cara, se a gente deixar, e isso pode ser bom ou ruim, né, dependendo, mas se a gente deixar, vai muito do nosso caráter ali. Vai muito da nossa automação. Sim. E às vezes, cara, por exemplo, até o estereótipo tem, não sei qual foi não sei se foi Porta dos Fundos, mas, cara, alguém fez um estereótipo do personal, aí tu olha assim e fala assim, caralho. Faz sentido, né? Faz sentido. Entendeu? E aí não adianta ficar puto. Não adianta ficar puto. Porque é aquilo mesmo, entendeu? É aquilo mesmo. Mas aí tem uma coisa, Gulu, desculpa te interromper. A pessoa que está assistindo aquilo e é personal e está trabalhando diferente, ela ri. Totalmente, total. E é isso mesmo. E você fala, cara, afeta em nada. Entendeu? Olha, esses caras são os merda, né? E você segue tua vida e tu acha engraçado. Porque também tem isso. Aí essa crosta de, cara, é esse o estereótipo. Eu preciso rir. O cara, porra, igual uma vez eu tava na faculdade e aí eu entrei na sala, quando eu entrei na sala tinha um aluno me imitando. Cara, eu acho que eu fui o cara que mais ri, porque tava tão igual. O Rodrigo também, a gente viajando, o Rodrigo me imitando, cara, tu se mija de rir. Aí tem cara que fica puto. Porque você, é aquela coisa da autoimagem. Se você está se autoconhecendo, você se identifica naqueles trejeitos que o cara está fazendo. Você não fica puto que o cara está fazendo um trejeito que não é você, porque na tua autoimagem, você é um cara, é quase uma divindade, né? Porra. Mas se você se conhece, você sabe que... Você sabe que aquilo ali é aquela porra ali mesmo e é engraçado pra cacete. Quanto menos reflexivo, mais a pessoa se dói quanto a isso, né? Ela se fecha no seu próprio ego e ela não se reconhece, né? Porque para você se reconhecer, tem que ter um comparativo. Se você for sozinho no mundo, é mais difícil, não tem um comparativo com o comportamento dos outros, né? Agora você sabe tem que ter empatia para se comparar. Essa parada que eu tô falando, acabei de me lembrar que eu conheço gente de 40, 50 anos que tá nessa até hoje. Sim. De sacanear o outro para sacanear, de não ter a coisa da brincadeira em conjunto. Não, essa coisa de sacanear tem assim, cara, tem muita gente. Tem várias pessoas, cara, que usam a ironia pra dar recado. Isso é ruim pra caralho. Só quer falar um negócio aí, tá reparando, aí põe uma pilha. Pilha em cima da coisa que ele tá achando. Aí de repente a pessoa fala assim, pô, mas não sei o que, aí pra virar uma discussão é mole. E, pô, eu falei, cá, meu irmão, tá botando pilha, quer dar um recado, tu fala. E aí, esse negócio que você tá falando, eu vou dar um exemplo prático agora. Com uma aluna. Ela entrou numa conversa comigo, num assunto que eu estudo, implicando comigo. Assim, você... Dando alfinetada. Dando várias alfinetadas. Só que como é que eu entendi? E, cara, ela tá me zoando. Ela tá querendo brincar assim. Cara... Porra, vai tirar isso do Alan, logo dele. Aí eu entrei na brincadeira. Caralho, deu uma viagem. Aí foi uma merda, porque ela ficou puta pra caceta comigo.
Não dava pra provocar esse cara. Quando terminou a aula, ela tava puta da vida comigo. E aí, quando eu fechei ela, eu falei, caralho, o que aconteceu? Eu demorei pra entender, porque também... O meu caráter tava tão formado nisso, eu segurava tanto. Porque você fica ali e fala, não, ela quer brincar assim, ela gosta, porque é o que acontece com a gente. Você implica comigo, implica contigo, a gente vai, e você não fica puto, eu não fico puto. Eu falei, ela não vai ficar. Ela tá nessa brincadeira. Cara, aí, numa outra aula, eu fiquei desconfiado. Falei, porra, acho que ela ficou puta. Numa outra aula, quando ela entrou no negócio, aí eu falei assim, você realmente quer brincar disso? Aí ela falou assim, não. Eu falei, porra, você tá debochando, então, aí agora, o que eu faço? Eu deixo ela dar umas debochadinhas, tá tudo certo, a brincadeira ficou unilateral. E de vez em quando, de sacanagem, eu falo, olha, você tá debochando de mim? Então eu posso debochar também? Aí ela fala, não, parou, desculpa, Ainda mais mudar. me desculpa, mulher, meu irmão, se tu for um pouquinho além, já escaceta tudo, não dá. E não é pra ir também. E também não é pra ir. Você tá com mulher ainda é pior, é uma pessoa inteligente pra cacete, bem-humorada pra caralho, sagaz pra cacete, então eu nunca ia imaginar que ela ia cair na pilha. Até porque a pilha começou em cima de mim, e eu tô naquela troca, então tem a questão do caráter de vir e de brincar, mas ali faltou a minha percepção de que, porra, ela tem a capacidade de brincar, mas ela não tem a crosta para receber. E aí não precisa mais fazer. Só de vez em quando eu dou essa brincadinha. Você quer? Você quer brincar disso? Então, se você quiser, a gente brinca. Não, parou. Mas, assim, ela sempre entra a hora que ela brinca e ela vai continuar brincando e tá tudo certo. Que parece também que a gente... isso não tem a ver com aula. Sim. Isso tem a ver com relacionamento. Sim. Isso podia ser meu pra você pra mim. Porra, o Alan, quando ele me zoa, ele fica na boa. Mas quando eu zoo ele se afeta. E aí eu faço isso com algumas pessoas. Porque eu, particularmente, por mais que eu acho... Eu nunca, entre vocês dois, nunca teve uma coisa que eu achei escroto. Mas por mais que eu ache escroto, eu já sei que vocês não estão querendo ser. Então eu não levo para esse lado. E se por um acaso vocês falassem alguma vez para mim alguma coisa que me deixasse puto, eu sei que é só eu segurar e vai passar e acabou. Mas não é que nesse caso aqui não tem esse episódio. De fato não tem. Mas tem algumas amizades que isso acontece. Os caras passam do limite, falam, porra, aí vem com a ironia, vem com uma... Tu tá numa parada de brincadeira, o cara vem com uma parada que é verdade. Te alfinetar, tu assim, porra. Pô, ele tava querendo me dizer isso, deu pau, aproveitou o momento, hein? Não é esse o caminho. Aí é o caráter. Isso que normalmente Como é que isso se imbrica com o temperamento? Então, o cara, é aquilo, eu acho que mencionei rápido, mas é assim, você tem o teu temperamento, né? Então você tem um modo de funcionar meio que é natural teu ali, né? De reações e de afetações que você tem pelas coisas que acontecem na vida, aquela coisa, né? Se vier alguma pessoa aqui agora e ele dá uma notícia ruim pra gente, sei lá, o cara vem aqui, dá um exemplo, cara, vem aqui, ó, meu irmão, você não vai poder ficar aqui não, vocês pagaram, mas foda-se, fica lá. Eu vou agir de uma maneira, você vai agir de uma, o Moroso vai agir de outra. A gente vai ter reações diferentes aqui, normalmente é assim. E essa reação, ela vai estar, né, relacionada ao temperamento, ao caráter e à personalidade. Não tem como fugir dessas três coisas juntas. Quanto mais você tiver o autoconhecimento, né, verdadeiro, que é você sair de você e você se enxergar, ou seja, você sair dos seus interesses, né, das suas vísceras e realmente se enxergar, e aí você trabalhar aquela coisa. Então, quanto mais analisado e quanto mais você se conhecer, você tem a tendência a ter uma reação mais condizente, tá certo? Condizente com certo, vamos dizer assim. Pode dizer que com uma reta razão, assim, uma coisa mais com a realidade possível, que também está falando. Misturar a personalidade? Não, mistura um pouco, mas assim, mas eu tô tentando chegar
no âmago da sua pergunta. Tirando um pouquinho a personalidade, vamos supor, vamos botar do início, deixando só o temperamento, teoricamente você, por exemplo, como colérico, ia falar, vamos supor que você nunca se analisou, você é um cara que está agindo com as suas próprias naturezas. Você já ia para o embate com o cara, certo? Naturalmente, ele falou, pô, meu irmão, tá falando o quê? Né? Não sei o quê. Eu já ia ficar olhando assim para a cara dele, entendeu? Ia esperar um pouco, eu poderia, até num certo momento, se ele continuasse falando merda, não sei o quê, eu poderia explodir aquela tsunami, né, da água, que como você já fala, você já vai se esvaziando um pouco, já vai extravasando. Eu já vai acumulando. E acumulando, eu não falar nada, porque eu demoro, minhas reações são mais lentas que a sua, então eu demoro. E aí vamos lá, aí vamos para o próximo passo, que é o caráter. Eu fui, de repente, criado num ambiente em que reforçaria essa minha questão, de repente um ambiente calmo, que todo mundo ponderasse mais as coisas, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu ia continuar na minha, e você, de repente, foi criado num ambiente reativo, então, cara, a tendência era você, porra, passar por cima. Porrada. Agora poderia acontecer o contrário, de você, com as suas reações de colérico mais rápidas, né? Você, de repente, foi criado num ambiente que te colocaram mais para baixo, que moldaram o teu caráter mais para você ser uma pessoa mais complacente. E eu, o contrário. Então, eu de repente, poderia ter tido uma reação, de repente, mais agressiva que a tua. E por quê? Porque, de repente, o meu caráter foi formado de uma maneira que essa questão da agressividade, da coisa de você ter que reagir rápido, de repente, foi muito forte em mim. Entendeu? Que me tirou um pouco, me saiu resumindo, o meu caráter, de repente, nessa maneira, foi mais forte do meu temperamento. Ah, sim. Entendeu? E você, de repente, reagiu mais devagar, você foi mais paciente do que eu. Por questão de caráter. Por questão de ter vivido num ambiente, de repente, com muita porradaria em casa, porradaria na rua, e você você se moldou daquela forma. Aí, de repente, aí fala assim, pô, então você virou um colérico? Não, porque talvez eu aja dessa maneira em relação a esses embates. Talvez o meu temperamento de fleumático permaneça no resto das minhas ações. Entendeu? Então, por isso que vira uma coisa que, como eu falei no episódio anterior, parece ser um pouco caótica, mas quando, principalmente, isso com você mesmo, do autoconhecimento, você fala assim, cara, porra, mas eu sou um cara bem na minha, bem tranquilo, né? Ou seja, eu sou um cara fleumático, mas, porra, cara, quando alguém vem falar alguma coisa assim, e eu explodo. Como é que pode, né? Como é que pode? Exatamente. E de repente eu vi. Aí você fala assim, cara, como é que foi as minhas experiências, entendeu? Bem interessante esse final aí foi esclarecedor. Parece, cara, parece o que eu falei assim, realmente, porra, parece caótico à primeira vista, mas quando se você parar para pensar em introjetar essa questão do temperamento e do caráter, aos poucos você vai entendendo o que veio de você, seu temperamento, e o que foi colocado em você. E o que deu? O que é raiz, o que é caule. O que foi colocado em você. Só para terminar, e aí o que deu, cara? Qual foi a quinta série? Sanguíneo idiota, começou. Praticamente o filósofo, o que ele manda no meio do podcast lá? E toda hora ele faz isso. Porra, eu não aguento. E aí qual foi o resultado disso, né? Qual foi o resultado do meu temperamento X para o meu caráter Y? O que deu essa sentença? Aí por isso que eu acho que isso é o autoconhecimento. Legal. Que o autoconhecimento é você sair de você, que eu estava falando, você sair de você. E aí, como a gente está falando para professores, para pessoas que lidam com pessoas,
como é que você... Aí é uma ferramenta para um autoconhecimento para você conhecer o outro. O outro você não vai ter oportunidade tão real quanto é com você. Mas, pô, a gente já falou isso várias vezes. Cara, o aluno fala. E fala. Se aquilo entra você realmente como um mero diálogo comum que fala, entra por aqui, eu sei que ela aí você não absorve. Então, essas ferramentas falam, cara, tudo que ele falar é substrato para você chegar numa conclusão, claro, que é uma conclusão sua, uma análise sua, é uma análise, não é uma coisa científica, é uma análise. O cara falou, cara, eu lido, sei lá, eu tenho um aluno há 5 anos, então, um nível médio, não é nem um aluno novo, não é nem um aluno também, 5 anos, cara, tem bastante coisa. Como a gente já falou, cara, você faz aula 2 vezes por semana, 3, são 8 horas por semana, 12 8 horas por mês, 12 por mês, multiplica isso por 12 meses, multiplica por 5 anos. Você vê mais a pessoa do que muita gente da família dela. Exatamente. Então, assim, dá um tempo e como a gente, o nosso mote aqui é o desenvolvimento humano, cara, pô, por que você não vai olhar para isso? Por que a sua preocupação vai ser só com a técnica? Que a técnica, claro, que é muito importante, é o que você está fazendo ali, né? É o que você foi chamado a fazer. Só que você não está consertando a máquina de lavar, né? Tem gente que acha, pô. Você não chegou... Exatamente. Pô, o cara, outro dia, a máquina de lavar lá em casa quebrou. O cara chegou, ele só foi simpático. Oi, boa tarde, não sei o quê. Qual foi o problema? O problema foi a peça tal, vou sair para comprar, botou. O cara foi simpático, consertou, acabou. Né? E quando é que ele vai voltar lá? Essa máquina, a gente comprou, minha mulher até falou, minha mulher guarda essas coisas, compramos há 8 anos. Então, depois de 8 anos, ela deu um problema. Sabe, se lá, se no próximo problema, a gente não vai comprar uma nova, porque começar a dar problema, compra uma nova. A gente vai ver esse cara quando agora a gente, cara, gente é direto, cara, é direto. Então, se você não, se a pessoa não sai de casa, porque ela tem um propósito, claro, eu quero emagrecer, eu quero fortalecer, eu quero hipertrofia, meu joelho é ruim, minha coluna é ruim, eu tenho que fazer isso. Agora, se ela não sair de casa, se ela começar a sair ou melhor, dizendo, se ela sair de casa, começar a falar assim, caralho, cara, eu vou encontrar com ele, aí, sei lá, vai ser aquele mesmo papo, vai ser aquela mesma coisa, sabe, aquela coisa que não orna muito, entendeu? É diferente de falar assim, caralho, eu vou encontrar com o Alan, com o Amoroso, cara, porra, vai ser um papo bom. Vai ser um papo bom, vai ser, pô, uma troca e, sabe? Então, para mim, isso agrega muito. Na minha opinião, isso agrega muito. Voltando no exemplo que eu dei, ali, já que a gente está fazendo a mistura, nesse negócio tem uma mistura ali do temperamento com caráter. Porque a pessoa brinca comigo, tem um temperamento colérico que já é da resposta imediata, e o caráter formado de maneira porradeira nas ruas do subúrbio brasileiro ali, de todo mundo sacaneando o tempo todo, cara. Pô, se eu for lembrar também cada brincadeira escrota e de violência até. Sim, coisas de violência. Então, aí junta essas duas coisas, é um caráter bélico, com um temperamento bélico. Sim. Se não controlar isso, aí toda vez que ela entrasse no assunto, a minha resposta ia ser... faca na caveira. Até a pessoa não querer mais minha companhia, porque ia ser isso. Assim, cara, eu entro aqui pra ficar tomando porrada do Alan. Quer ver? Não tem o estereótipo que eu falo assim, cara, não tô julgando, mais uma vez, mas assim, existe isso, que é aquele personal que normalmente ele dá aula pra muita mulher e que ele fez um papel meio de mandão. Sabe? Às vezes até fazer uma grosseria, uma coisa, pô, faz isso aí, meu, não reclama não sei o quê. Cara, eu vou falando assim, tem gente, tem muita aluna. Eu tenho muita aluna. Entendeu? Tem muita aluna. 75% dos meus alunos são mulheres. Eu acho que tem muita mulher que acha legal, gosta. E gente, não estou julgando. Só estou falando assim, uma coisa que eu observo, acontece. Tem gente que faz um pouco assim, e tá tudo bem, tá tudo certo, porque tá tudo combinado ali. Ele já é aquilo, ele faz aquilo, e as pessoas estão lá, aparecem, querem ter aula, entendeu?
Mas é de cada um. Eu falei, pô, tá legal, eu gosto é isso mesmo que eu quero fazer isso. Porque isso passa muito pelo caráter, como a pessoa lida com as situações e o relacionamento se baseia um pouco nisso. Sim. Então, sim, volto a falar, não é julgamento, mas não é um estereótipo, você não consegue imaginar. Claro. Eu fui confundido muito tempo como colérico pelo meu caráter formado na minha família. Porque os portugueses lá todos eram brigões, não tinha um que não era brigão, e meu pai era o maior brigão de todos eles. Então eu fui muito confundido com colérico e eu tinha atitudes coléricas o tempo inteiro, de pancadaria, partir para cima, discutir, esse tipo de coisa. Então eu fui confundido e me confundia como colérico. Aí depois que eu cresci mais e tive mais instrução e comecei a refletir, eu vi, cara, eu não sou igual meu pai, não sou. Eu tô fazendo um personagem na vida, né? Não sou. Então, você, por exemplo, não sei a idade, mas você passou por tudo isso. Aí, tô imaginando. Sim. Provavelmente, em algum momento, você tentou se enxergar, foi num processo de autoconhecimento, em algum momento, você conheceu a teoria do temperamento, e você falou assim, cara... Até antes disso. Talvez até você possa ter... assim. Até você... E depois, quando você conheceu, você pode ter falado assim, caralho, eu sou colérico, você mesmo pode ter... Eu fiquei na dúvida ainda. E, porra, não, mas eu faço isso, aí você deve ter conhecido, de repente, sem querer ou conscientemente. Eu falei, não, esse meu jeito brigão não é meu. Não é meu por essência. Entendeu? Essa que é a questão do temperamento com caráter. E de vez em quando até suplanta, vem por cima, eu, cara, por que eu tô ficando nervoso? E aí vai ficar mais legal, a gente põe uma sementinha e nas pessoas, porque quando entrar com uma personalidade, porque na verdade, cara, a gente tá tudo junto, a gente tá separando pedagogicamente. Mas tá tudo junto. Então, quando entrar a personalidade, você vai falar assim, porra, cara, como é que funciona esse Camada negócio? da cebola, né? Como é que funciona esse negócio do temperamento, caráter e personalidade? Porque é tudo ao mesmo tempo. Aí a gente vai destrinchar melhor, porque a gente vai falar sobre personalidade. Mas é isso que, para mim, né, se torna uma coisa bela. Para mim, isso é muito bonito. No final das contas, entendeu? É muito bonito, porque, cara, é aquela coisa, é você escrevendo a tua história também. Não é só aquela coisa de escrever em você, de você... A psicanálise, né, que começou com Freud, ela fala muito do inconsciente, tá? Do inconsciente, né? Justamente são as coisas que você não digeriu. E até o Pita fala muito isso, né? E realmente ele fala assim, cara, tem que jogar para a consciência. Você não pode ser uma pessoa que não é que não possa ser, né? Mas faz bem para você tirar desse inconsciente, porque o caráter ele passa muito também pelas coisas inconscientes que você não digeriu. Então, esse processo de autoconhecimento vai muito dessa coisa, de você trazer para a consciência o que estava num bolo lá e que você não digeriu. Então, você vê, assim, a gente está falando aqui que a gente pode levar para esse lado também, o lado que realmente a terapia, uma terapia bem feita, bem conduzida, é muito bom. Porque é uma pessoa ali, um profissional te ajudando. Conduzindo, né? Para você, na verdade, você contar a tua história. E contando a tua história, o Freud, e realmente eu já vi isso acontecer, assim, o Freud também, ele tem as coisas boas e não tão boas dele, mas assim, ele acertou em cheio nessa coisa de você falar. A fala, ela é terapêutica, com certeza, e não é à toa. Aí volta o que a gente estava falando ali, o nosso atendimento, quando a gente tem uma boa escuta e a pessoa consegue falar, né, ter uma boa experiência, um bom papo ali, cara, e a gente brinca, mas é verdade, é uma espécie de terapia. Sem a gente querer, e alguns alunos nossos já externaram isso, né? A gente já conversou sobre isso. Pô, você vai lá, você fala, e se exercita, você está fazendo o exercício e a gente às vezes tem até que controlar, né? Porque senão... não tem um exercício. Não fala, vambora. Tem casos que é só fala. Vambora. Porra. Entendeu? Você vê que... Essa parte é divertida, principalmente com as mulheres. Com as mulheres.
Eu tenho uma aluna que fala fazendo. Fala fazendo. E conta ao mesmo tempo. Ainda Tem uma que fala, faz e conta. Não, eu tenho, não, conta o quê? Conta a repetição. A repetição, não, essa minha aluna não. Gente, cara, minha aluna, pô, interessante, gente boa pra caramba, papo muito bom. E ela faz falando, cara. E eu vou falar o quê, cara? Vou falar o quê, na boa? Porque, assim, é uma aluna que... O momento. Pô, ela dela. cara, ela não tem não tem de vez em quando tem uma dorzinha aqui, outra ali, mas é aquela pessoa que não tem o histórico, assim, que tá ali porque sabe que é bom pra saúde. Tá se mexendo, tá fazendo o negócio direito. Faz a aula de spinning dela fora da minha aula, ela faz atividade física regularmente. Não é a praia dela, mas ela faz porque entendeu que é bom. Irmão, tá lá fazendo um bife, sei lá, e falando ao mesmo tempo. Porra, tá lindo, velho. Tá bonito. Eu já saí desse puritanismo também. Já tive isso. Pô. Enfim. Acho que foi já deu uma resumida. Já demos. Foi um resumo meio resenha, né? Mas acho que era esse o objetivo. Proposta, exatamente. Fazer uma resenha de resumo, resenha, resumo. Coisa mais solta, mais... Vamos nessa então, galera. Chegou até aqui, muito obrigado. Aproveita para curtir. Se inscrever no canal. Desculpa aí, amoroso. Tô pedindo pro pessoal se inscrever no canal. Pronome oblíquo na frente, que nem pode. Se inscrever no canal, para você ficar mais feliz ainda. E até o próximo episódio. Se inscrever-se. Se inscrever-se. Se inscrever-se. Caraca, que bagunça. E assim a gente encerra com esse show de português. O amoroso fica feliz.